Já. Isso já acontece. Então o que é isso que a gente está vivendo aqui? É uma forma de como eles iriam implementar esse modelo no Ocidente, goela abaixo, porque aqui, né, na civilização ocidental nós temos direitos humanos, né? Na China não tem, porque é Partido Comunista Chinês, todo mundo é goela abaixo. Como que a gente vai convencer as pessoas, né, nos países, né, europeus, nos Estados Unidos, né, nos países ocidentais, a abrir mão de suas liberdades, né, países democráticos e tal? Você traumatiza as pessoas com medo da morte. Fala, olha, então tem uma doença, né, que tem 99,6% de recuperação, né, de sobrevida. Tem muito mais coisas. Você tem estatística na internet que aborto mata muito mais, malária mata muito mais, tabagismo mata muito mais, alcoolismo mata muito mais, mas não. Então agora isso, né, a gente cria esse estado de terror para criar um novo normal, onde as pessoas, por medo, vão abrir mão dos seus direitos. Né? E a gente vai controlar cada vez mais a sociedade. Isso, cara, é um controle totalitário. No final, bom, tem toda uma coisa também de depopulação, né? Isso... enfim, cara, é um bando de psicopata. No final das contas, né? No mínimo, eu tô falando psicopata, porque no final os caras são luciféricos mesmo, assim. É a galera do mal, cara. É a galera do mal aí. Quantos por cento tu dá de chances para essa tese não estar certa? Entendeu a minha questão? Cara, não é minha tese, isso daí é história, assim, é só você... Tudo que eu tô falando não é da minha cabeça, entendeu? Isso eu tô falando matéria, isso é só você pesquisar tudo isso tá aí. Sim. A minha ótica é que, como eu falei, eu tenho uma visão escatológica da história, no sentido de que da mesma forma que o marxismo oferece uma utopia, né, uma teleologia histórica do final dos tempos, como se a utopia, o paraíso na Terra, né, que na verdade ele tirou isso ele era judeu, né, um judeu cripto também, ele tirou essa questão, né, do conceito judaico-cristão do milênio, né, que é o reino dos céus na Terra, com Cristo reinando. Ele tirou essa ideia e falou, não, então não é Deus, é o Estado. É o Estado que reina, é o Estado que controla. E eles acreditam nisso, cara. Então, por isso que eu falo, você leia o livro A Quarta Revolução Industrial do Klaus Schwab, você vai ver o que o cara propõe. Né? A questão de depopulação, né? Ah, não, isso é teoria da conspiração. Então vai ler o livro, os livros, por exemplo, do Clube de Roma. Vai estudar o que é o Clube de Roma, né? O movimento eugênico teve no Brasil, no começo do século passado tinha aqui no Brasil o movimento eugênico. O movimento eugênico tinha nos Estados Unidos. Ele só mudou o nome porque ganhou uma conotação negativa depois do nazismo. Para não ser associado com o nazismo. Daí eles mudaram para... como que é? Biologia molecular. Tá? Entendi. Eu fico dividido. Eu já li algumas coisas sobre isso, mas não tanto quanto tu já estudou. Eu lembro que uma hora eu pensei, tá, se isso aqui for verdade, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer muita coisa, eu não vou me estressar. Mas também eu pensei pro outro lado de quantos por cento eu dou disso aqui não ser verdade e eu tá vendo um negócio com certo viés, sei lá, não faço ideia. E aí eu meio que fiquei numa corda bamba e eu não sei decidir na minha mente o que é o certo e o que é errado, então eu fico meio à mercê, entendeu, disso tudo. Não, você e muitas pessoas, cara. Eu sei que o que eu tento fazer é exatamente dividir isso, né? Porque isso é fato, né? Tudo que eu estou falando aqui eu não estou inventando. As pessoas... Inclusive eu recomendo para que as pessoas pesquisem, né? A minha intenção é literalmente divulgar isso, né? E muitas vezes o que eu faço, né, no meu canal lá no YouTube é pegar as matérias e falar, pessoal, olha aqui, isso aqui é matéria desde a CNN até matéria do MIT, documento de universidade, né, matérias das próprias instituições como o Fórum Econômico Mundial, como o Banco Mundial. Você vê eles falando, entendeu? E claro, daí se você precisa às vezes conhecer um pouquinho, né, dessa literatura, para ver que isso não é de agora, né? Isso não nasceu do nada, né? Isso é uma coisa que tem sido implementada ao longo do tempo. Então, por exemplo, né, uma dica que eu dou é que leiam
O mais conhecido é o 1984, do George Orwell, né? Outro livro que foi escrito em 48, por isso que é 84, né? Ele inverteu 48 por 84. Outro livro que eu acho seminal, assim, para entender o que a gente está vivendo agora, é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que foi escrito em 1932. Né? E aonde ele oferece uma outra realidade, porque do George Orwell é esse controle totalitário através da força. No 1984 é esse controle totalitário através da tecnologia, do hedonismo, tá? Dessa sociedade, vamos dizer, mais próxima que a gente está vivendo. Então, como que ele sabia? Você fala, pô, como que o cara sabia disso? Porque ele fazia parte da sociedade fabiana inglesa, o socialismo fabiano inglês, que a família, por isso que eu falo, é importante a gente estudar a biografia dessas pessoas. O avô dele era chamado Thomas Huxley, que era amigo do Darwin. O apelido do cara era o Bulldog do Darwin. Na verdade, ele era o defensor do Darwin. E os dois faziam parte da Sociedade X, X-Society, que era uma sociedade secreta. Então parece coisa de filme, de ficção, mas não é, cara. Mas ele escreveu esse livro para botar em prática o que ele imaginava que ia acontecer. O que ele sabia que, na verdade, iria acontecer. Mas ele queria avisar as pessoas? Ele se arrependeu? Qual é o lance? Então, cara, ele é uma figura muito engraçada, porque ele tem vários livros, né? Tem um livro dele chamado As Portas da Percepção, onde ele advoga claramente o uso de droga na sociedade, tá? De psicotrópico. E eu falei agora, né, recentemente, eles já estão aprovando cada vez mais, por exemplo, nos Estados Unidos, o uso de drogas não recreativas, só como, por exemplo, maconha, mas heroína, publicamente, abertamente. E não só isso, usar psicodélica, droga como de cogumelo, né, o princípio ativo do cogumelo, para tratar depressão, entendeu? Então, cada vez mais a gente está vendo o que ele falava, como a gente falou, forma de amortizar a consciência da sociedade, das pessoas, entendeu? Para eles continuarem... Droga sempre foi também uma forma de controle social, né? Por exemplo, teve no século XVIII a Guerra do Ópio, século XIX, a Inglaterra dominou a China, né, durante muito tempo e basicamente porque viciaram a população chinesa. Então é muito fácil, né? Você vicia alguém, a pessoa, né? A pessoa que está viciada, ela está dependente, ela faz qualquer coisa. Então imagina, você viciar uma população é uma forma de engenharia social, né?